O sol já se punha sobre Ur dos Caldeus, tingindo o horizonte com tons de cobre e púrpura. O comércio do dia terminava. Os mercadores enrolavam seus tapetes, os pastores guiavam os rebanhos de volta para os currais, e o cheiro de especiarias misturava-se ao ar quente da cidade. Nada ali sugeria que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Abraão, como em todas as noites, talvez estivesse sentado à entrada de sua tenda, olhando para o céu, tentando contar estrelas até perder a conta. Era um homem de rotina, cercado por um mundo previsível. Sua terra era fértil, sua família respeitada, e os deuses de seus antepassados pareciam satisfeitos com as preces e sacrifícios que lhes eram oferecidos. Mas no fundo, havia algo que não o deixava em paz, um anseio que nem ele mesmo conseguia nomear. Então veio a voz. Não foi um trovão rasgando os céus, nem um sussurro na brisa. Foi algo diferente. Algo que não se ouve com os ouvidos, mas que faz a alma estremecer. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão segurou a respiração. Seu coração martelava contra o peito. Era real. Ele piscou, olhou ao redor como se esperasse ver alguém parado ali, ao seu lado, mas não havia ninguém. Apenas a noite, tão silenciosa quanto sempre fora. No entanto, dentro dele, algo havia mudado para sempre. Sair? Deixar tudo para trás? Para onde e por quê? As perguntas se amontoavam em sua mente, mas a única resposta que recebeu foi a mesma voz ecoando dentro dele. Eu farei de você uma grande nação. O vento soprou mais forte, como se quisesse levar embora as dúvidas que tentavam se enraizar em sua mente. Mas como partir sem um destino? Como confiar numa promessa que sequer parecia possível? E então, ele percebeu que essa não era uma história sobre saber, era uma história sobre confiar. Mas a fé tem um preço, e a jornada sem um mapa já estava para começar. Abraão fechou os olhos, tentando encontrar sentido no que acabara de ouvir. A terra de seus pais, o solo que sustentava sua casa, a cidade que conhecia desde menino, tudo isso agora era um passado que precisava ser deixado para trás. Mas para onde? Para qual destino? Não houve um mapa traçado, nenhuma coordenada precisa. Apenas a promessa de que Deus o guiaria. E era aí que morava o desafio. Não saber para onde ia, apenas saber com quem estava indo. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pelo acampamento como fogo seco em palha. Os servos murmuravam, os parentes questionavam. Para onde vamos? Perguntavam insistentemente. Abraão não tinha uma resposta concreta. Apenas o brilho inquietante nos olhos e a certeza de que não podia mais ficar. Sara, sua esposa, observava tudo em silêncio. O vento levantava a poeira do deserto enquanto ela via os primeiros camelos sendo carregados. Sua expressão era um misto de descrença e curiosidade. Abraão sempre fora um homem sensato, calculista. Mas agora ele falava como se enxergasse algo que ninguém mais conseguia ver. O dia da partida chegou. O acampamento foi desmontado. O primeiro passo foi dado. E então outro. E outro. A cada quilômetro percorrido, Ur dos Caldeus ficava para trás, sumindo no horizonte, se tornando apenas uma lembrança. Abraão caminhava, guiado por uma promessa invisível. Mas promessas, quando colocadas à prova, têm o estranho hábito de parecerem distantes. E à medida que os dias se tornavam semanas e as semanas meses, uma dúvida começou a rastejar dentro dele. Se Deus havia prometido um destino, por que a estrada parecia tão longa? E se ele estivesse apenas seguindo um eco da própria imaginação? E pior, até onde essa jornada o levaria? Os dias viraram meses, os meses, anos. A cada pôr do sol, Abraão erguia os olhos para o horizonte, esperando ver algo que dissesse que haviam chegado. Mas a paisagem sempre parecia a mesma. Areia, rochas e um céu tão vasto que fazia a promessa parecer pequena. Ele já não era jovem quando partiu de Ur, e agora os anos começavam a pesar sobre seus ombros. O tempo é um escultor impiedoso, molda a paciência, mas também esculpe dúvidas. E então havia ela, Sara, sua companheira fiel, mas também sua maior lembrança de que algo estava faltando. A promessa não era apenas uma terra. Deus falara de descendência, de uma nação que nasceria dele,
Mas como poderia haver uma nação se nem mesmo um único filho existia? Sara não falava disso com frequência, mas Abraão via nos olhos dela a pergunta que nunca era dita em voz alta. No silêncio da noite, quando as tendas estavam fechadas e o acampamento dormia, ele percebia o olhar distante dela, fixo no próprio ventre. Ele queria acreditar, precisava acreditar. Mas a fé não era tão simples quando o relógio da vida seguia implacável e o tempo de ter filhos já parecia ter passado. Foi nesse deserto de incertezas que uma nova ideia começou a germinar. E se Deus estivesse esperando que eles fizessem algo a respeito, essa é a promessa, dependesse de uma ação que ainda não haviam tomado, foi quando Sara, cansada da espera, tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Naquela noite, Sara ficou em silêncio por um longo tempo, sentada à entrada da tenda, observando as sombras das chamas dançando sobre a areia. Ela não era mais jovem. Seu ventre, que um dia carregou esperança, agora carregava apenas o peso da frustração. Então, finalmente, falou: Deus prometeu um filho a você, mas talvez ele tenha se esquecido de incluir como isso aconteceria. Abraão, que já conhecia aquele olhar determinado, permaneceu em silêncio. Pegue Agar. Ela pode te dar o filho que eu não posso. Aquelas palavras eram pesadas. Eram como pedras jogadas na superfície calma da água, criando ondas que iriam se espalhar por gerações. Agar, a serva egípcia de Sara, era jovem e fértil. Aos olhos humanos, o plano fazia sentido. Afinal, se Deus havia prometido uma descendência, mas Sara já não podia ter filhos, talvez essa fosse a única solução. Mas planos humanos, quando tentam ajudar Deus, costumam gerar mais problemas do que respostas. Agar concebeu, e no instante em que seu ventre começou a crescer, algo mudou entre ela e Sara. O respeito virou desprezo. O olhar de serva tornou-se um olhar de arrogância. Agora, ela carregava o filho de Abraão, ela era mãe do herdeiro. Sara, que antes comandava, sentiu-se menor em sua própria casa. E assim, o que parecia uma solução virou um conflito. A tensão aumentou. Agar, humilhada e rejeitada, fugiu para o deserto. Mas Deus a encontrou ali. Uma voz suave a chamou pelo nome e lhe prometeu algo. O filho que ela carregava, Ismael, também teria uma grande descendência. Mas essa não era a promessa. A promessa original ainda estava intacta, e o tempo, esse velho inimigo da paciência, ainda não havia cumprido seu papel. Os anos passaram. Ismael cresceu. Abraão o amava. Mas algo dentro dele sabia que a história ainda não estava completa. E então, numa tarde comum, sob o calor implacável do deserto, 3 estranhos se aproximaram do acampamento. E a partir desse encontro, tudo mudaria para sempre. O calor do deserto era implacável, fazendo o ar tremular sobre a areia como um véu invisível. Abraão estava sentado à sombra de sua tenda, descansando do sol escaldante, quando algo chamou sua atenção ao longe. 3 homens caminhavam em sua direção. Havia algo neles, algo diferente. Não eram simples viajantes perdidos, tampouco mercadores em busca de abrigo. Havia um ar de propósito na forma como se moviam. Na maneira como a luz do sol parecia não os atingir da mesma forma que atingia tudo ao redor. Abraão se levantou apressado e correu ao encontro deles. Seu instinto lhe dizia que aqueles não eram visitantes comuns. Ele se curvou e os convidou para ficar, oferecendo-lhes água e comida, como era costume entre os povos do deserto. Enquanto comiam sob a sombra, um dos homens olhou diretamente para Abraão e disse: sem rodeios, daqui a 1 ano sua esposa Sara terá um filho. Ar ficou denso. O tempo pareceu parar. Dentro da tenda, Sara ouvia a conversa. Seu corpo, já cansado pelos anos, sua pele marcada pelo tempo e sua mente calejada por esperanças frustradas, tudo nela sabia que aquela frase não fazia sentido. Ela riu, mas não foi um riso de alegria. Foi um riso curto, seco, meio amargo. Um riso que dizia: depois de tanto tempo, eu, mãe? O visitante, que parecia saber tudo, perguntou. Por que Sara riu? Existe algo impossível para Deus? Ela tentou negar, tentou esconder seu riso, mas já era tarde. A pergunta ficou no ar, pairando como uma brisa antes da tempestade. E então, com aquelas palavras, os estranhos se foram.
Mas o que deixaram para trás foi muito mais do que poeira no vento. Deixaram uma promessa prestes a se cumprir. E no ventre de uma mulher que já não acreditava, algo começou a se mexer. A risada de Sara se dissipou no ar, mas o que ela revelou permaneceu no silêncio. Dúvida. Não era só um som, era um reflexo do que anos de espera fizeram com o coração dela. Esperança frustrada vira incredulidade, e incredulidade, bem, essa se disfarça de ironia. Ela evitava falar sobre aquilo. Afinal, o que importava? O tempo já havia passado. Seu corpo era um testemunho vivo de que a promessa era uma miragem. Mas então, as palavras dos visitantes continuavam ecoando em sua mente. Existe algo impossível para Deus? Noites passaram, dias se arrastaram, mas algo parecia diferente. Talvez tenha sido um incômodo no corpo, uma sensação nova que ela mal ousava nomear. Talvez tenha sido um instante em que seu olhar cruzou o de Abraão e, pela primeira vez em anos, uma faísca de expectativa brilhou ali. Até que um dia a confirmação veio. O impossível estava acontecendo dentro dela, e o que antes fora riso de escárnio, agora se transformava em um riso diferente. Um riso que misturava assombro, espanto e, quem sabe, um pouco de medo, porque quando Deus promete algo e cumpre, a realidade se torna maior do que qualquer imaginação. Meses depois, quando Sara segurou o pequeno corpo quente do bebê nos braços, os olhos marejados pelo peso do milagre, a ironia da vida se revelou na forma de um nome: Isaac. O menino que trazia no próprio nome o eco do riso. Mas se esse era o cumprimento da promessa, por que parecia que a prova ainda não tinha acabado? Porque o maior teste de fé de Abraão ainda estava por vir. O choro do bebê rompeu o silêncio da tenda, misturando-se ao vento do deserto. Um som pequeno, frágil, mas que carregava o peso de uma promessa antiga. Abraão, de olhos arregalados, fitava o menino em seus braços. Ele era real. O impossível estava ali, respirando, vivendo. Sara, exausta, mas com um brilho novo no olhar, riu dessa vez, de verdade. Não mais a risada amarga da dúvida, mas o riso de quem vê o improvável se dobrar diante da vontade de Deus. Quem diria? Eu, mãe na velhice, ela murmurou, apertando Isaac contra o peito. Deus me fez rir, e todos que ouvirem isso rirão comigo. O menino cresceu. E cada vez que Sara o via correr pelo acampamento, tropeçando nas dobras da própria túnica, ela se lembrava. Deus não esquece o que promete. Mas se a chegada de Isaac trouxe alegria, também trouxe sombras do passado, porque Ismael ainda estava lá. E cada vez que ele olhava para Isaac, havia algo em seu olhar. Algo que Sara percebeu antes mesmo de Abraão notar. O passado e o presente agora estavam em rota de colisão, e só haveria espaço para um herdeiro. O tempo passou como um sopro no deserto. Isaac já não era mais um menino engatinhando pelas tendas, mas um jovem que corria livre pelos campos, sua risada ecoando no vento. Abraão o observava de longe, sentindo um peso no peito que não ousava nomear, porque em meio à alegria, uma sombra pairava sobre ele. Uma sombra feita de palavras sussurradas no silêncio da noite. Pegue seu filho, seu único filho, aquele a quem você ama, e ofereça-o em sacrifício. As palavras de Deus atravessaram Abraão como uma lâmina invisível. Isaac, o menino da promessa, o riso de Sara, o impossível tornado real. Agora Deus pedia que ele o entregasse. O que se passava na mente de Abraão naquela noite? Ele olhava para Isaac dormindo e se perguntava se teria forças para cumprir aquilo. Será que seu coração suportaria? Mas fé verdadeira não é construída em terra firme, e sim no abismo da incerteza. No amanhecer seguinte, sem revelar o real motivo da viagem, Abraão chamou Isaac e partiu. Apenas ele, o filho e 2 servos. 3 dias de caminhada, 3 dias de silêncio entre pai e filho, 3 dias nos quais cada passo parecia pesar mais do que o anterior. No terceiro dia, algo apareceu no horizonte. O monte, o altar da prova. Abraão respirou fundo. O momento estava chegando. Mas antes que ele pudesse dar o último passo, uma pergunta saiu da boca de Isaac, perfurando o ar como uma flecha. Pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas
Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão engoliu seco. Seu olhar se perdeu por um instante no céu antes de responder. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Mas será que essa resposta era para Isaque ou para o próprio Abraão? O altar os esperava. E a lâmina ainda não havia sido levantada. O vento soprava forte no topo do monte. Cada rajada parecia sussurrar algo que só Abraão podia ouvir. O altar estava pronto. As pedras empilhadas, a lenha cuidadosamente disposta. Mas o sacrifício era seu próprio filho. Isaque olhava para o pai sem entender. Talvez houvesse uma hesitação no olhar de Abraão. Talvez suas mãos tremessem enquanto amarravam o menino. Mas não houve resistência. Não houve gritos. Apenas o silêncio cortante de um filho que confiava e de um pai que lutava contra cada fibra do seu ser para obedecer. O coração de Abraão martelava contra o peito. O suor escorria por sua testa, sua mente gritava, seu corpo se recusava, mas seus pés permaneciam firmes. Ele ergueu a lâmina. O tempo pareceu desacelerar. O brilho do sol refletiu no fio da faca. Por um segundo eterno, tudo parou. E então veio a voz. Abraão, Abraão. O som rasgou o silêncio como um trovão inesperado. Abraão congelou. O braço ergueu-se no ar, mas não desceu. Não toque no menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu único filho. O alívio desabou sobre ele como uma tempestade. Suas mãos ainda tremiam enquanto abaixava a faca. Isaque estava vivo. E então ele ouviu outro som. O farfalhar de folhas. Um movimento entre os arbustos. Abraão virou-se e viu o cordeiro, preso pelos chifres, imóvel, como se tivesse sido colocado ali de propósito. O sacrifício havia sido providenciado, Jeová Jiré, o Deus que provê. A faca caiu no chão. O coração de Abraão desacelerou. Ele soltou Isaque, que respirava rápido, confuso, talvez ainda processando o que acontecera. O cordeiro foi colocado no altar. O fogo ardeu. A prova havia sido concluída. Mas no céu, esse momento ecoaria muito além daquele dia. Muito além daquele monte. Porque um dia, em um outro tempo, um outro pai também entregaria seu filho. Só que dessa vez, a lâmina não seria interrompida. O cheiro da lenha queimada ainda pairava no ar quando Abraão olhou para o altar consumido pelo fogo. O cordeiro jazia ali, sua fumaça subindo aos céus como um símbolo do que acabara de acontecer. A promessa não havia morrido. Isaque estava vivo. Deus havia providenciado. Abraão não conseguiu conter as palavras que saíram dos seus lábios naquele momento. Com a voz carregada de reverência, ele proclamou: Yehová Yirei, o Shenhur proverá. Naquele monte, um novo nome de Deus foi revelado. O Deus que vê, o Deus que provê. Mas a revelação ia além de um simples livramento. Era um prenúncio, uma sombra de algo maior. Porque se um cordeiro foi encontrado para substituir Isaque, significava que um sacrifício sempre seria necessário. A pergunta ficava no ar, suspensa como o eco de um trovão distante. E quando chegar o dia em que não houver substituto? Abraão desceu o monte ao lado de Isaque, o coração ainda acelerado, os joelhos ainda trêmulos. O olhar do filho estava diferente. Ele havia entendido algo naquele dia. A fé não é apenas sobre crer no impossível. É sobre confiar mesmo quando Deus pede o impensável. E agora, Abraão sabia disso melhor do que nunca. Mas sua jornada ainda não havia terminado. Porque se Deus havia prometido uma grande nação, como garantir que essa promessa continuaria? O tempo passava. E para um homem que havia visto Deus agir de forma tão poderosa, ainda havia uma última missão a cumprir. A missão de garantir que a promessa viveria além de sua própria vida. Os anos passaram como um vento que varre as areias do deserto, esculpindo rostos e carregando histórias. O tempo deixara sua marca em Abraão. Seus passos eram mais lentos, sua barba mais branca, mas seus olhos ainda brilhavam com a certeza de quem conversou com Deus. Mas havia algo que inquietava seu coração. A promessa não podia morrer com ele. Isaque já era um homem forte e sábio, mas ainda lhe faltava algo, uma esposa. E como poderia haver descendência sem um casamento? Foi então que Abraão tomou sua última grande decisão. Chamou seu servo mais fiel e confiável,
olhou-o nos olhos e falou com a seriedade de quem sabia que o futuro de uma nação pendia naquele momento. Não deixe que meu filho se case com qualquer mulher desta terra. Vá até a minha parentela. Deus guiará seus passos. O servo partiu, levando consigo camelos carregados de presentes, cruzando desertos em busca de algo que nem ele sabia como encontrar. Mas Abraão sabia. Ele sabia porque já havia caminhado sem um mapa antes. Sabia porque já vira Deus prover um filho de um ventre estéril. Sabia porque já estivera no alto de um monte, segurando uma lâmina sobre seu próprio filho, apenas para Deus mostrar que ele sempre tem um plano. E se Deus tinha um plano, então ele mesmo guiaria essa busca. O sol já se punha quando o servo, cansado e sedento, parou junto a um poço. Ele fechou os olhos, respirou fundo e fez algo que aprendera com seu senhor. Orou. Senhor Deus de Abraão, mostra-me a mulher certa para Isaque. O silêncio do deserto respondeu. Apenas o vento dançava entre as tendas. Mas então, o som de passos suaves na areia. E uma mulher se aproximou do poço, trazendo consigo um cântaro. Sem saber, ela estava prestes a mudar o destino de uma promessa. O servo de Abraão ficou imóvel por um instante, observando a jovem que se aproximava do poço. O coração acelerado, como se Deus estivesse sussurrando dentro dele. Preste atenção. A resposta está diante dos seus olhos. Rebeca. Esse era o nome dela. Quando ela se inclinou para tirar água do poço, o servo prendeu a respiração. Ele havia pedido um sinal, que a mulher certa não apenas lhe desse água, mas também oferecesse aos seus camelos. E então, sem que ele dissesse nada, Rebeca ergueu os olhos e sorriu. Beba, meu senhor. E também darei água aos seus camelos. O coração do servo deu um salto. Era ela. A promessa continuaria. Rebeca partiu com ele, deixando para trás sua terra, sua casa, tudo o que conhecia, exatamente como Abraão fizera tantos anos antes. Quando Isaque a viu pela primeira vez, seu coração se aquietou. Deus, o mesmo Deus que guiara seu pai, agora guiava seu próprio caminho. E Abraão, o velho patriarca, já não andava tão rápido, já não construía altares como antes. Mas em suas noites silenciosas, ele saía da tenda, olhava para o céu e sorria. As mesmas estrelas que Deus lhe mostrara naquela noite distante agora pareciam brilhar mais forte. Ele não viveu para ver uma grande nação se formar. Não viu os descendentes se multiplicarem como a areia do mar. Mas não precisava, porque ele havia aprendido que fé não é sobre ver para crer. É sobre crer antes de ver. E enquanto seus olhos se perdiam no céu estrelado, uma coisa ele sabia com certeza. A promessa viveria muito além dele.